dono no momento, mas o Vingegaard não está longe. O Aresman queria pontos, mas ele cortou. O Lenny Martins passou em primeiro na primeira montanha, o Col do Glandon, mas ele deu uma guindada no carro ali, pegando garrafinha em gel, foi bem assintosa, é capaz que ele seja punido. E ele fez isso estando na fuga, no grupo do Roglic, do Aresman, do O'Connor, e ele estava quase cortando, ele deu esse migué. É capaz que ele seja punido. Se ele for punido, ele pode perder os pontos. Eu não duvido que eles tirem os pontos que ele somou depois no Ultra Montanha. A gente vai descobrir isso daí à tarde, depois da etapa. Mas a informação aí da situação do Lenny Martins, que pegou 20 pontos na primeira montanha, então até segunda ordem ele tem 80 na classificação de montanha, o Pogacar ele está com 60. Importante aqui é vermos o vento. Na maior parte do tempo ele está a favor aqui na montanha. Então isso contribui para que o trabalho da equipe seja um pouco menos eficiente. Por isso também é que eles devem, na próxima subida, terem aí o Jorgenson à frente. E tem um detalhe, o Renan teve lá, e é muito interessante isso, ele ter andado aí nessa etapa. E pelo que eu estou vendo aqui no gráfico, Renan, a gente tem um pouquinho de plano, né, quando desce e depois antes de começar o Lowe's. Isso está certo? Não, quando desce aí é nada de plano. É só passa no meio de uma vilinha lá, é um respirinho, mas não é plano. É descida. E aí quando acaba a descida de verdade lá embaixo, aí você vai no meio do vale, é um vale bem alto, estreito, e você até passa por duas cidadezinhas no meio do caminho, e é um falso plano subindo. Aqui ao pé do Louse você está ganhando altitude. Mas é tranquilo. É tranquilo. E depois que começa a montanha mesmo. Mas é bom ter o Jorgenson lá pra... É isso que eu estou vendo, até pegando o teu Renato, como você teve lá há pouco. Então é importantíssimo ter Jorgenson, e aí está aumentando a distância desses caras aqui para qualquer reforço para o AE vir socorrer o Roglic numa eventual escapada do Vingegaard. Pode não acontecer, mas é isso, quase 2 minutos. Porque aquela etapa do Galibier, lá em 2022, para quem se lembra, o Maika estava com o Pogacar ainda na última montanha, que era o Col do Glandon. Ainda ajudou. Porque eles conseguiram voltar. Os ataques da Visma foram fortes, quebraram todo mundo, só que deu uma agrupada boa no pelotão e tinha uma fuga maior na frente. Dessa vez não. Então o Pogacar está sozinho, a gente vai ficar sozinho mesmo. O Yates e o Soler estão 2 minutos atrás quase. Eles estavam no grupo do Oni na última vez que a gente os viu. Demais. Esse finalzinho do Madeleine é demais, pela vista. A imagem, olha só que demais essa imagem do helicóptero, que linda, hein? As pinturas no chão. Demais, 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 cheio, lotado para variar. E hoje é só quinta-feira, teremos o final de semana aí. É que o final de semana são etapas mais tranquilas. Hoje e amanhã é que deve definir o tudo. Vamos ver quem vai passar primeiro. O Pogacar está vindo, ele quer os pontos. Vingegaard passou primeiro, 20 pontos. Pogacar, 15 pontos no topo do Madeleine. Será que o Pogacar quer fazer a descida na frente? Aquela vez que tá no Dauphiné, ele se queixou da Visma descendo, né? Que a Visma estava tentando largá-lo na descida. Ah, filho, corrida é corrida, cara. Se vai descer rápido, desce aí, tem que descer, tem que subir. É arriscado? É. Mas não é só na subida que se define uma corrida. Quantas vezes o Nibali não atacou na descida? Então, eu acho que a questão dele ele ganhou altura, ganhou um giro assim. Eu acho que a questão é essa, Celso, ele não quer arriscar. Então, já que não é para arriscar, se ele me der brecha, eu vou pegar a ponta aqui. Não tá longe. Não tá longe o Nipovic. Dá para voltar. Dá para voltar na descida. Se ele for habilidoso, vamos ver o Roglic. Qual é o papel aí, se ele dá uma freadinha. Eu acho que não, para ele se segurar lá na frente, hein? Que demais, hein? Lá na frente tem o Mont Blanc. Que vista maravilhosa aí dos Alpes franceses. É uma descida bonita, cheia de curvas, a estrada é larga. A previsão era de chuva para hoje, mas a gente está vendo que não está chovendo. Pode ser que chova em algum outro momento aí. Eles saem de um lugar que está a 500 metros de altitude, atravessam a montanha de 2000, vão para um lugar que está a 500 do outro lado. O clima de um lado da montanha e do outro é completamente diferente. Felizmente, sem chuva, vão descendo no seco e o Jorgenson vai passando ali para fazer a descida na frente. E para quem estava com temperaturas de em torno de, a semana passada, de 30 graus, 32, 33, aquele dia que todo mundo passou mal com calor, e também no dia do crono, né, também estava quente, do crono escalada, hoje, aqui no topo da montanha, cerca de 12 graus nesse momento, bem mais frio. Eles nem vão botar roupa de frio aí para descer, porque tá intensa a etapa. E dá-me jornalzinho se tivesse aí, né, a galera com jornalzinho. Não tem mais jornal quase no mundo, então os caras com jornal lá, ou então a Felipe roubando aí os cartazes para meter no peito aí, para não tomar um frio no peitão aí descendo. E esquenta rápido também.
2 minutos atrás, os pegaram do Pogacar e do Vingegaard. Nesse grupo aqui tem o Marcos Soler, tem o Adam Yates, tem o Jonathan Narvaez da UAE, tem o Simon Yates e tem o Sepp Kuss da Visma Lease Bike. Quem está rodando mais é o Oscar Oni, que é o quarto colocado na geral. O Tobias Hallan Johannessen também parece estar com ele. Vamos ver se é o Tobias mesmo que está nesse grupo aí. É o Tobias que está ali, não o Anders. E agora montanha abaixo. Vamos fazer uma pausa? Bora que hoje o Gogó aqui vai fritar, cara. Vai ficar sem voz aqui os dois. E dependendo do que aconteça aí, vai ser emocionante, Renan. Já lançou 21 km por hora na subida do Col de la Madeleine. Jonas Vingegaard atacando o Pogacar na roda. Estão tentando gerar o desgaste. Enquanto a gente estava no intervalo, apareceu um rádio da Visma Lease Bike, o Christian Nirman, diretor esportivo da equipe, falando: ótimo trabalho, Matheus, isso daí está colocando pressão em todo mundo. É o que eles querem. Não era para exatamente largar o Pogacar agora. Se largasse, beleza, né? Se largasse, eles estavam felizes. Mas é para gerar o desgaste e ver se na última montanha o Vingegaard leva melhor. Aqui a gente está descendo com o Florian Lipovic, está com a bike azul hoje. O Lipovic, não está aquela pintura branca da Red Bull, está a pintura azul da Red Bull. Está perseguindo 39 segundos atrás o Lipovic em relação ao grupo que está lá na ponta. E o grupo que está lá na ponta tem um companheiro de equipe dele, tem o Primož Roglic. Agora que a gente está conseguindo sentar aqui, algumas coisas. Henrique Mas abandonou, o Carlos Rodrigues abandonou. O Carlos Rodrigues foi por causa do tombo de ontem, né? Os dois, né? Como o Renan falou. O Cyril Bart. Também. E o Henrique Mas abandonou também, não vai terminar a etapa. Tem outras notícias aí pra gente dar nessa descida, que não deve acontecer muita coisa. A equipe da Sporza lá, de TV, foi roubada. É o canal de TV da Bélgica. Levaram equipamentos de dentro dos carros, uma moto do Martin Vingegaard, que é o repórter ali, e também foi roubada. Lá também acontece. Deu bobeira, filho, já era, claro. É muito menos que aqui, mas acontece também. Então, notícia ruim aí para o caso. E tem aquele lance que está rodando na internet, do carinha lá que passou, acabou conseguindo passar na linha de chegada ontem, rodou o mundo aí no Instagram e tal, o Sosso Gamierien, 17 é o Instagram desse cara. Ele já, há 6 anos atrás, ele já invadiu um jogo ali da seleção portuguesa com a Lituânia para pegar uma selfie, autógrafo lá do Cristiano Ronaldo. E agora, ele até parecia mais velho na primeira imagem do que eu vi depois. Aí eu coloquei no Instagram, no Celso Anderson entra lá, no do Renan deve ter alguma coisa também, ou sobre isso, sobre outras coisas, é só entrarem lá e conferirem. Eu coloquei lá a matéria completa, dizendo o que aconteceu, a historinha lá que ia ter a chegada, um pouquinho antes da chegada ele invadiu e cruzou de bicicleta. Um minuto e meio antes da chegada. Ele invadiu, cruzou e tinha alguém filmando para ele pulando o guarda-reio, ou alguém filmou e depois botou nas redes sociais, né? Só que ele tava com roupa da Decathlon AG2R, então ele tava com o uniforme de uma equipe. Só que uma bicicletinha que não dá pra enganar. Ele tinha até número nas costas. Ele tinha os 7 ali, acho que era 6 ou 7 na bicicleta. Tinha plaquinha na bicicleta, isso eu reparei. E ele tinha número nas costas também. Aí, bicho, que bicho louco. Aí ele tomou um taco ali, cara. Aí a polícia francesa, com toda a delicadeza que... eu fiquei até com dó do cara. Eu fiquei até com dó, porque foi violento o negócio. O cara deve ter quebrado a clavícula. Foi violenta a pancada. E outra, até o polícia ali, parece que, relatos dizem que o mesmo cara lá que jogou o outro manifestante para dentro do alambrado lá, dizem que é o mesmo ali. Eu li algum lugar que não, tava... mesmo não. Eu li um lugar que dizia... O que derrubou era policial mesmo, o outro era um cara da organização. Mas ou que tirou ele depois, alguma coisa assim. Mas é incrível a violência com que ocorreu. Os caras foram muito enérgicos, tá certo? Pô, o pelotão vindo, ele podia arrebentar todo mundo, causar um acidente incrível, e aí é falha da organização. E os caras têm que agir, aí a polícia não tem jeito. E, é um caso inusitado, tem hora que dá risada, mas é um humor negro, porque ele podia ter causado aí um grande problema, e ele deve ter ido pro hospital, esse cara, pelo amor de Deus. 58 para a chegada, essa imagem aí de ontem é feia mesmo.
Mas é isso, é falha da organização, mas o que a organização pode fazer também, né? Tá lá a barreira, Não, tem o que segurança eles podiam de tudo, fazer é né? isso, né? É. Como é que você vai conter todo Então, mundo? Já tem as grades, já então, tem assim, corda, já tem, né? E que sirva de exemplo, né? Porque você vai entrar no campo de futebol, você pode apanhar. Mas assim, você vai entrar de bicicleta na chegada do Tour de France, num dia de sprint, 1 minuto antes, ninguém vai estar com muita paciência. Aí o cara deve ter se machucado feio com o jeito que o policial derrubou. Eu acho que é tipo assim, sabe o que seria isso? É tipo, vai fazer um gol, você vai lá e defende. Né? Já aconteceu, né, no passado, que não tinha tanta segurança, mas e outra, só que lá você não vai machucar ninguém. E aqui, se você entra no meio de uma chegada e você derruba todo mundo. Já aconteceu até um tombo antes da chegada, exatamente a 1 quilômetro antes, tem lá o pórtico de 1 quilômetro, eu botei até isso aí no vídeo, mas ele podia podia ter acontecido um negócio bem grave e os caras foram enérgicos e paciência, mas que deu dó no final das contas do cara, deu, porque deve ter se machucado, foi bem violento. Enfim, tá a descida, a etapa tá pegando fogo e tá só começando. Agora é um momento que eles estão recuperando, principalmente aí, é claro, as ações são em cima do Tadej Pogacar, esse é o grupo de trás, né? Tem o Lipovic no meio ainda, lá do pessoal que lidera, e esse grupo aqui que está escrito como Oscar Omi, porque é o menor cara na geral que está nesse grupo aqui, né? Quarto lugar, e o Lipovic entre eles, os três. E eu estava falando com o Renan fora do ar, uma coisa. Foi cortando o grupo, a gente foi olhando a etapa antes aqui com as imagens, e o que acontece? Aí eu comentava com ele, né? E isso só mostra que dois caras têm um nível muito acima dos outros, são esses dois que estão aí no vídeo, ali na frente o Vingegaard e depois logo o Pogacar, e duas equipes, super equipes, que é o que a G2R, desculpa, agora a Decathlon, né? A G2R está saindo, quer fazer, né? Investindo mais. A gente falou que é de 28, vai para 40 milhões o orçamento da equipe. Então, hoje em dia não tem jeito. Você tem que programar, você tem que arrumar o dinheiro com muita antecedência, conseguir contratar ou formar os atletas e fazer com que isso aconteça. E aí a Visma tem um papel interessantíssimo nisso. A UAE veio se munindo de atletas, né, de uma equipe também forte fisicamente, não só como estrutura, e é de tirar o chapéu o trabalho dessas duas equipes que fazem isso, e dois atletas que são fora de série. Claro, o Pogacar é o Pogacar, ele está acima de todos ainda. Legal esse trecho da descida, né? E lá em cima numa estrada abertona, aqui a estrada já fica bem menor, bem mais estreita, no meio da floresta, baixa a altitude e a vegetação começa a crescer de novo, tem mais árvores na beira da estrada, e a gente vê o primeiro grupo descendo, o Rubio está aqui atrás, o Jorgensen é quem vai guiando, o Lipovic está perdendo tempo na descida. Vai aí à frente não só ali na parte do falso plano, como relatou o Renan que teve lá há pouco, mas também do começo da subida. Hoje é o dia para o Jorgensen realmente ser o gregário. Rádio da UAE. É o Pogacar aí. O Jorgensen tá doidão, descendo. Por isso que eles estão ganhando tempo. Por isso que eles estão ganhando tempo. Tá aí, né? O que a gente acabou de falar tá acontecendo porque o Jorgensen tá mandando brasa. Aí o freio a disco ele devia ser de carbono hoje aí para não fritar tanto aí. Vai superaquecer o freio. E olha só, ele tá usando pouco o freio, né? Não, então, mas é que quando freia pra valer, não é aquele negócio de devagar, não é né? você vem freando devagar, não. Você vai, solta, mira, e aí muito cotovelo, você mira no cotovelo, solta tudo e aí você aperta o freio quando você tá chegando perto do cotovelo. Caramba, até na descida os caras estão full gás mesmo, estão ganhando tempo. Olha, uma coisa difícil. Claro, o Pogacar depois vai criticar, independente do que aconteça. E paciência, isso é da corrida. Ele vai criticar, Celso, mas é que ele tá em primeiro com 4 de vantagem e não quer correr risco. E os outros estão tentando ganhar tempo para a corrida e gerar desgaste, porque só isso daí um pouquinho. E não é que o Pogacar desce mal. O Pogacar descendo, fazendo ótimas descidas na carreira dele. Só que aí a cada pouquinho que ele perde uma curva ou outra, porque o Jorgensen tá arriscando demais, ele gasta um pouquinho a mais para reacelerar. E olha como o Vingegaard está grudado na roda do Jorgensen. Na classificação de montanha, Lenny Martins 80 pontos, Pogacar 75, Arisman 65, Vingegaard 65. Vamos ver se vai ter punição ou não para o Lenny Martins
E lembrando, 40 pontos para quem chegar primeiro no topo da próxima montanha, o Col de la Luz. Os dois eslovenos de tandem aqui. Pogacar agora reconecta de novo na roda do Vingegaard. Aí um pouco mais atrás do Gal. O O'Connor é bem bom de descida, mas aqui ele vai descendo de roda, né? Não é ele para botar a cara na frente nesse grupo, ele quer guardar o máximo de energia. E agora é aquele trechinho mais plano que o Celso tinha comentado no mapa. Pequeno alívio no meio da montanha. O asfalto aqui não é perfeito, mas também não tem buracos. Tem mais os remendos que eles fazem. E aí daqui a pouco vem a parte final da descida. É descida daquelas que cansa o braço, cansa as mãos, que cansa o pescoço, de tanto tempo que você fica montanha abaixo. Quase meia hora em ritmo de corrida. E ó, no alívio, no trechinho plano no meio da descida, o Jorgensen vai botando 41 km por hora. Eles entrebalados também, mais fácil sustentar essa velocidade. O O'Connor e o Rubio aproveitando aqui para comer. É bom comer na descida porque o esforço é menor, facilita a absorção por parte do corpo. Todo mundo dando uma respirada. Eles precisavam descansar da descida nessa daí. Se é melhor estar andando a 40 por hora no trecho plano que está descendo atrás do Jorgensen, descendo a milhão ali do jeito que ele estava. Parece que o cara vai ficar menos afogado agora do que estava antes. Jorgensen, Vingegaard, Pogacar, Roglic, Gal, O'Connor e Rubio no primeiro grupo. Lipovic agora 1 minuto atrás. Ficou sozinho o Lipovic na descida e está 1 minuto atrás. O Arensman 45 segundos, ele sobrou no final da subida. Então, o Arensman sobrou no final da subida, o Lipovic não aguentou.